Será que essas formulações minimalistas elas vão ser melhores mesmo do que aquelas formulações que são mais complexas? Será que uma formulação ser só um ingrediente ativo é o que vai trazer a resposta pra gente? Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho baseado num artigo que eu estava lendo e que eu acho que eu queria dividir esse conhecimento com vocês. Vem cá. Gente, vocês sabem que aqui no canal eu tô sempre trazendo o Desvendando Formulações e esse é o quadro que eu mais gosto de fazer aqui. Tentando entender o que tem num creme, numa formulação, eu trago para vocês uma ideia do que seria mais ou menos a ação desse produto. Mas lógico que eu sempre levo em consideração o que a marca comunica para a gente, porque é a nossa fonte principal de afirmações para poder trazer qualquer coisa para vocês. E hoje eu tô aqui para falar para vocês de que ler apenas a formulação é apenas um pedaço da história como um todo. Eu entendo que, olhando formulação, eu consigo chegar mais ou menos numa ideia do que vai ser a ação daquele produto. Mas, às vezes, tem algumas coisas meio... uns truques para a gente aprender. E eu queria provar para vocês nesse vídeo aqui usando um estudo científico, e você vai falar assim para mim, Vitor, você sempre fala que um estudo não resolve nada. E outra! Mas aqui esse estudo trouxe uma resposta muito interessante pra gente, né? Eu gosto bastante de usar esse estudo pra gente entender que ler a formulação pode trazer respostas pra gente, mas a gente também precisa entender limitações e entender como que o cosmético poderia se estruturar na nossa pele. Nesse vídeo também vocês vão começar a entender um pouco por que algumas formulações trazem pra gente um brilho na nossa pele, enquanto que outras não trazem. Então veja, vocês vão começar entendendo mais ou menos sobre um artigo científico para a gente falar sobre ação de produto para terminar entendendo sobre glass skin. E esse que é o ponto aqui deste canal, né? Desde muita ciência até muitas diquinhas. Queen! Vamos lá. O estudo, gente, esse aqui, ó, do International Journal of Pharmaceutics, eu adoro esse jornal, eu acho que esse jornal aqui na área de farmácia é um dos melhores, eles são bem críticos para publicar e tudo mais, que fala sobre a formação de filmes residuais depois da aplicação de algumas emulsões, né? Eles estão tentando entender o papel e o destino, né, de excipientes na superfície cosmética. Então veja, a ideia aqui não é a gente tentar entender a ação de determinados ingredientes hypados. Vocês vão ver que tem glicerina aqui, mas glicerina geralmente a gente usa como umectante de formulação também, não só pensando na ação dele na pele. Então a gente está tentando entender o que os recipientes fazem, né? O resto da formulação. E é por isso que eu falo para vocês, às vezes a gente olhar a formulação como um todo e não olhar só os ingredientes é uma das formas mais inteligentes de entender formulação. É esse estudo aqui, tá, ó, de 2020. Esse grupo aqui da França ele é muito bom, gosto bastante deles, eles fazem ótimos estudos. Eles fizeram, tem aqui 5 formulações, né? Tem uma formulação, vou deixar aqui só para vocês verem a tabela, e aí eu vou explicando para vocês um pouquinho com relação a isso. Eles têm uma formulação, eles têm nas formulações basicamente um surfactante, que é o emulsionante, que vai fazer a água e o óleo conversar, um óleo, água, glicerina, um polímero e um preservativo. Polímero vão ser essas redes poliméricas que dão as mãos, uma molécula para outra, e formam uma rede que ajuda a estruturar a formulação, tá? Então goma xantana, por exemplo, e aqui é a goma xantana que se usa. Formulações bem simples, né? E aí eles têm aqui, né? Todas as formulações possuem água, o surfactante, né? O emulsionante e o conservante, que são os parabenos aqui junto com o fenoxetanol. Então vejam, são basicamente questões bem simples aqui, as nossas emulsões são bem tranquilas. Então o primeiro, que não é bem uma emulsão, porque não tem fase oleosa por si só, tem um emulsificante. Aí a gente tem uma formulação que é a mesma que aquela, só que com glicerina, tá? Sempre 5% de glicerina. Aí a gente vai ter a emulsão por si só, que é adicionado um óleo, tá? É adicionado uma fase oleosa também naquela emulsão, que é adicionado uma fase oleosa naquela primeira formulação, adicionado um óleo. E aí também tem a mesma formulação da glicerina mais o óleo e tem uma que é todo mundo junto, né? É uma emulsão com a glicerina e a goma xantana. Então são 5 formulações aqui que são passadas em pele, são 9 participantes, não é muita gente, mas aqui eles não estão querendo ver a ação necessariamente, eles estão querendo entender o que acontece com esses ingredientes na nossa pele, né? Eles usaram métodos muito avançados, eles usaram os métodos de eficácia, mas usaram também alguns métodos de espectroscopia para entender se ali naquela pele tinha substância, porque a espectroscopia consegue detectar a substância em si.
Então é como se eu conseguisse detectar se na superfície da pele, ou um pouquinho mais no meio do estrato córneo, que é a camada mais superior da pele, só com células mortas e tudo mais, a gente consegue encontrar substâncias. Então eles fizeram isso, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, só para falar que isso foi como se fosse um controle, tá? E foi feito esse controle. O que eu vou entrar aqui em detalhe é tentar levar para vocês como que esses ingredientes se estruturaram na formulação e como que eles foram parar na pele, o que aconteceu na pele. Uma das coisas que foi ver o brilho, né? O brilho a gente mede com o gloss meter. O gloss meter é um aparelho que você coloca na pele, ele joga uma luz e essa luz vai ser refletida ou não, né? E aí ele consegue medir. E o que eles viram foi que nas formulações que tinham emulsão, ou seja, que tinham óleo, o gloss foi muito maior, eu espero isso, né? A gente sempre vê um brilho maior quando a gente tem uma fase oleosa, mas sendo mais significativa nas formulações que tinham glicerina, tanto a sem ser a emulsão, aqui embaixo, né? Que vai ser essa daqui, né? Quanto nas que são emulsão. A glicerina ela tem essa capacidade sim, tanto pela questão de como ela atua, mas por como ela se estrutura também, né? Um outro ponto que a gente consegue ver é que você tem uma formulação onde emulsões são mais interessantes para aumentar esse brilho. Só que aqui entra um detalhe, não necessariamente só as emulsões. O que está trazendo para a gente aqui, que o que aumenta de fato esse brilho também é a glicerina, porque veja, onde a gente tem o controle sem glicerina, há um aumento também. A glicerina vai ser algo importante quando a gente for olhar algum tipo de formulação para trazer um glass skin, por exemplo, né? E a gente vê também que nessas formulações, todas as que são emulsão, teve um aumento da hidratação da pele, mas especialmente onde a gente encontra glicerina na formulação e também, né, onde tem aqui também alguma xantana. A glicerina no corneometer, aqui eu vou dar um pitaco que eles não falaram muito no artigo, mas a glicerina nesse aparelho que a gente mede hidratação, ela pode dar um falso positivo. Ela vai se confundir um pouquinho com a água. Isso eu sei por ter trabalhado no laboratório e já ter aplicado glicerina na pele das pessoas e ver que dá resultado ali, ou só pegar simplesmente um papel e colocar glicerina e onde deveria dar resultado de 0, me dá um resultado de 80. Eu tô passada, chocada. Então a glicerina em si, mesmo estando no seu estado ultra puro, ela pode se misturar um pouquinho na resposta que a gente observa com o corneometer. É algo meio problemático porque a gente usa glicerina em tudo, então de fato tudo vai aumentar um pouco a hidratação e por isso que a gente tem que fazer também os ensaios mesmo de eficácia depois de alguns dias com a pele limpa e não com a formulação, porque isso pode atrapalhar. O que me chama a atenção no estudo é que todas as formulações tinham a mesma quantidade de óleo na composição, mas quando eles foram medir a quantidade de óleo que era possível observar na superfície da pele, eles viram que a emulsão sem nada tinha maior quantidade de óleo observável, mesmo tendo todos a mesma quantidade, tá? E da goma xantana foi o que teve a menor aqui, né? A glicerina já mascarou um pouco esse resultado e a goma xantana um pouco mais. E eles ficaram muito, assim, interessados em saber o que está acontecendo. Uma coisa que é importante, que foi começado a entender mais ou menos. O que acontece é, a nossa pele gosta de óleo. Então a fase mais oleosa da formulação, ela tende a ir mais para baixo e interagir com a pele, enquanto que essa fase que tem os polímeros fica mais superficial. Então tanto a glicerina, gente, ela pode se juntar com o polímero, fazer ligação cruzada também, ela auxilia nisso, tá? Pode também interagir nessa situação aqui na superfície. E por isso que a gente vê menos óleo. Porque o óleo está mais em contato com a pele, se mistura um pouco mais com o extrato córneo, enquanto que essa parte hidrofílica fica mais na superfície da pele. Esse brilho que a gente vê por conta da glicerina e por conta da goma xantana é exatamente por conta disso. A goma xantana não é dos polímeros que aumenta muito esse brilho. A gente tem alguns outros polímeros que conseguem aumentar bastante esse brilho na superfície da pele. E por isso que quando você vai fazer uma glass skin, você deve usar, por exemplo, formulações que ou vão ser muito oleosas, só que aí vai vir aquele brilho mais oleoso. Se você quer aquele brilho mais aquoso, use formulações de tônicos, esses tônicos que a gente usa para tudo hoje em dia, né? Hidratantes principalmente. Usa várias camadas, porque você vai depositar
várias vezes essa quantidade de glicerina, que vai ter provavelmente muito, mas desses polímeros, aminoácidos, outras substâncias que vão auxiliar nessa formação desse filme na superfície da pele. Eu acho legal, né, para falar para vocês, eles mostram pra gente mais ou menos como que é uma estrutura de uma formulação simples. Ó, a gente vai ter um negócio que vai ser assim, lembra quando eu falo para vocês micelas, tensoativos? São essas moléculas aqui, ó, tá vendo, ó, que fazem essa capacidade aqui, onde aqui a gente vai ter basicamente água e a glicerina, junto com o polímero, tá vendo aqui em verde, ó, tá? E aqui dentro fica o óleo. E aí, às vezes, você pode ter água aqui também em algumas partes, né, e tudo mais, mas só para vocês entenderem como que é uma estrutura de uma formulação. E aí, quando a gente coloca isso aqui na pele, geralmente essa parte aquosa com o polímero vai se dispersar primeiro, e essa parte aqui, ó, ela vai ser entregue onde você consegue ter mais contato com a pele. Porque o polímero, obviamente, gente, tem os seus buracos também, né, e tudo mais, até porque a gente vai espalhar, então ele vai ser desfeito, vai ficar umas regiões não tão próximas uma das outras. E uma das coisas da goma xantana é exatamente que a gente usa altas concentrações, então ela, de fato, assim, ela não é dos polímeros que causa esse maior brilho por maior deposição. A deposição da goma xantana não é tão homogênea na superfície como de outros polímeros. Esse trabalho traz basicamente isso pra gente. Por que eu quis trazer ele aqui para vocês na forma de um vídeo desses mais educativos? Para vocês entenderem que, olha como que era a composição. Todas as formulações eram basicamente formulação que você tinha o emulsificante, água e conservante. Aí você poderia ter ou não óleo, poderia ter ou não glicerina e poderia ter ou não goma xantana. Olhando para as formulações, eu olharia para aquilo e pensaria, pode ter uma pequena função hidratante aqui. Só que a ação hidratante foi muito parecida em todas as formulações que eram emulsões. Então veja, adicionar só a glicerina, ela causou um aumento, mas a própria emulsão já teve um aumento em si. A glicerina aumentou mais ainda, obviamente, esse resultado, como eu disse, porque pode interagir um pouco, mas a própria emulsão já melhora com relação ao controle. E a quantidade de óleo observada foi especialmente maior para a emulsão em detrimento das outras formulações. Você colocar às vezes um polímero, você colocar na formulação às vezes uma glicerina, alguma coisa assim, conecta uma estrutura de formulação que transforma aquilo para que o resultado que você veja na superfície da sua pele seja outro. Então o que deixa aqui para vocês? Deixa aqui, vai aumentar o brilho? Vai aumentar o brilho. Só que a quantidade de lipídio que você vai ter na superfície da pele e que talvez esse brilho seja observado de uma forma mais aquosa, em detrimento de ser um brilho de uma forma mais oleosa, vai ser um pouco diferente de acordo com o resto da estrutura da formulação. A formulação mais complexa, com mais ingredientes e tudo mais, tende a ficar com menos aspectos oleosos por conta de como ela vai fazer esse entrap, né? Ela vai colocar o óleo mais para baixo, por cima a gente vai ter essa parte dos polímeros, glicerina e tudo mais, e aí isso evitaria então que você visse tudo muito oleoso. Então entende? Por isso que quando eu faço aqui para vocês um desvendando formulação e eu falo para vocês aqui, gente, olha essa formulação que elegante, olha que escolha legal desses ingredientes. É para lembrar vocês que formulação não é só sobre ingrediente ativo. A formulação cosmética ela precisa ser entendida como um todo, para a gente entender a eficácia dela, mas entender quais são os pontos limitantes e quais são os pontos positivos que são trazidos junto com essa formulação, tá? É isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta. E já deixa aqui o seu hype, o seu comentário esperando aí o Ultimune desvendando a formulação desse produto da Shiseido, que é muito conhecido, um produto caro, acho que é um dos produtos mais caros que eu vou trazer aqui no Desvendando Formulação até hoje, mas eu acho que vale a pena para a gente conversar um pouquinho sobre desenvolvimento de formulação de uma outra perspectiva, porque eles pensam de uma forma bem diferente, tá bom?